Olá, eu sou o Chico Lan e neste vídeo de hoje vamos refletir juntos. Design é basicamente resolver problema? Bem-vindo ao quadro Refletir com Chico Lan. Vamos sentir Pegar no um, nosso café. pegar um copo d'água, isso. Então vamos lá, então. Vou começar, então. Então, beleza, então começando. Então, para essa reflexão, tem uma convidada super especial, além de colega de trabalho, é uma grande amiga e agora faz parte também do Instituto Caranguejo de Educação Ambiental, né? Então, com vocês, a Marli Everly. Aí vai ter uma salva de palmas aqui, mano. Tá escutando quantas pessoas batendo palmas? Marli, Nossa, Chico. que legal, Maria, você está aí em Toledo, né? Eu aqui em Joinville, a gente aqui nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia, a gente se cuidando, né? E eu convidei a Marli para para ajudar nessa reflexão que a gente colocou o que eu coloquei na minha rede social, que é perguntando se design é basicamente resolver problema, né? Então, Marli, acho que você poderia se apresentar, né? Falar um pouco. A Marli, ela é professora do curso de design, também está à frente do mestrado, né, Marli? Então, Chico, olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, como sempre, né? Os nossos cafés presenciais agora estão sendo substituídos por cafés virtuais. E além da convivência que a gente tem no Instituto, convivemos também na Univille, né, trabalhando juntos com design, no curso de design, no departamento de design, e somos parceiros também no projeto Ethos, que faz parte do programa de pós-graduação da Univille. Então, trabalhar com você, a tua equipe, a Viviane, a equipe de bolsistas que está junto com a gente, sempre é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Nada. Não, que isso. Eu até estava conversando com a minha esposa, a Viviane, né? Falou, nossa, quem melhor para poder responder essa pergunta do que a Marli, né? Falei, Marli, doutora em design, né? Juntos construímos também o curso de animação, né? Em design de animação. Então eu tenho uma grande história, né? Aqui na nossa cidade, aqui na nossa instituição, né? Na Univille, né? E aí eu faço essa pergunta, Marli. Marli, eu fiz essa pergunta, né, na rede social em relação à questão do design resolver problema. Como eu estava te dizendo antes, eu percebi nas redes sociais e já tinha percebido já vários, até escutando assim professores, também escutando alunos, né? Quando vão tentar rotular o design em geral, eles acabam, design é praticamente resolver problemas, tal. E eu vejo isso também agora, essa rotulação se espalhar nas redes sociais, né? Então a pessoa, quando vai explicar para uma pessoa que quer conhecer mais o campo do design, o que o designer faz, né? O profissional design acaba atuando, então eles acabam meio que respondendo assim, né? Ah, designer é o cara que resolve problema, designer é o cara que resolve problema. Só que ele acaba sendo muito básico, né? O que é esse resolver problema, né? E acaba sendo muito simplista mesmo, né? E aí é essa discussão que eu gostaria de a gente estar, essa discussão não, essa reflexão, né? Que eu gostaria de estar falando com você. Como é que você vê isso, Marli? Então, Chico, eu acompanhei a discussão que você iniciou, né, nas redes sociais, vi os feedbacks que aconteceram e também participei, né? E, de modo geral, eu acho que digamos assim, essa frase curta, design é basicamente resolver problemas, ela seja fruto do entendimento que é um processo aberto, talvez seja uma resposta curta, né, para um processo complexo, difícil de explicar, né? Então, de certa forma, eu acho que está conectado com a ideia de que cada projeto que a gente desenvolve é novo, né?
Então, existe uma parte do processo de design, do processo metodológico, que é dedicado à aprendizagem desse novo, né? Então, algumas metodologias chamam de imersão, outras de preparação, outras de anteprojeto, enfim, né? Mas talvez essa síntese design, basicamente resolver problemas, ela traga a dificuldade de explicar, né? Todo o processo que é flexível, que é orgânico, cada desafio novo que a gente vai resolver, ele depende de uma abordagem nova, depende de utilizar o repertório anterior, mas também de desapegar do repertório anterior, para que a gente abra espaço para o novo, aprender sobre esse novo desafio que a gente precisa resolver, né? Eu, particularmente, nos últimos anos, eu estou fluindo muito para uma compreensão do design mais conectada para a resolução de problemas que sejam relevantes, não para as corporações, necessariamente, né? Não para as empresas, necessariamente, mas para a sociedade, para os grupos sociais, para as necessidades que a gente tem e que a gente não pode mais esperar que alguém venha e resolva para a gente, né, de alguma forma. A gente precisa se sentir também participante desse processo de ação e atuação e resolução dos desafios que a gente encontra no dia a dia, né? Então, uma discussão que me atrai muito, Chico, é o design para manutenção da vida, né? E essa reflexão eu fiz a partir de um questionamento da professora Terezinha Novaes, quando ela foi participar de uma mesa redonda que a gente organizou, né? E nessa mesa redonda a gente estava discutindo design para pessoas, ou cidades para pessoas, né? E a pergunta que ela fez foi justamente por que não, né? Design para a vida, né? Não são só, tudo bem, a cidade ela é um espaço artificial, ela é um mundo construído, não é um mundo natural, mas não é ocupado apenas por seres humanos, né? Então, essa discussão do design, a manutenção da vida, do design, a gente sair um pouquinho do pedestal, né, e considerar o que é adequado para todas as pessoas e para os outros seres, tem me atraído bastante. E devo dizer que estou aprendendo sobre isso, né, não tenho resposta sobre isso, me considero uma aprendiz desse processo. Mas a minha compreensão, ela é mais ou menos essa, Chico, né, sobre esse problema sobre esse desafio que você propôs nas redes sociais. Uhum. E muito das respostas que vieram lá também. Parabéns pela iniciativa. Foi interessante porque eu fiz essa pergunta, coloquei no Facebook e coloquei no Instagram, né? No Facebook a gente teve 40, né, manifestações, comentários, e no Instagram a gente teve 20, né, 20 comentários. Bacana porque as pessoas meio que elas contribuíram, né, com seu olhar. A gente percebe exatamente que grande parte são professores, a gente tem profissionais na área, e a questão que você colocou como o design, algo que ele é complexo, mas essa complexidade está porque ele acaba se adaptando pelos seus momentos, né? Pelo que eu percebo, é mais ou menos isso. Então, por exemplo, a gente chegar num rótulo que design é tal coisa, mas é que isso pode ser que, né, a gente percebe que isso, com o tempo, ele acaba se aperfeiçoando, ele acaba sendo moldado com a relação da necessidade daquele momento, né? É mais ou menos isso, Marli? O design, ele tem isso no seu DNA? Eu acho que sim, Chico, porque se a gente acompanhar, por exemplo, as discussões que estão acontecendo na World Design Organization, no British Council Design, né, em outras organizações do design, a gente vai perceber que neste momento todos de alguma forma estão orientados para os desafios da pandemia, né? Então, eu acho que tem essa percepção, e o design sempre teve isso, né? Qual é a situação que a gente está vivendo agora,
qual é o conhecimento que está disponível, quais são os espíritos do tempo que movem, né, as pessoas em determinadas circunstâncias, quais são as questões culturais que são relevantes, o que a sociedade considera como valores, como ela se estrutura, né? Então, à medida que isso vai alterando e vai modificando, os desafios do design também, né? Então, eu tenho acompanhado muito as discussões que têm acontecido, especialmente por organizações de design, agora nesse período da pandemia, né? E tem me chamado muita atenção que todos eles estão fluindo, assim como todas as outras áreas também, né? Procurando dar conta deste momento e dessas circunstâncias que a gente está vivendo, né? E eu acho que, de alguma forma, se a gente for olhar historicamente para o design, sempre aconteceu assim, né? Esses dias eu estava conversando com os meus alunos do primeiro ano e a gente estava abordando ali o século XX, o desenvolvimento do design moderno, essa preocupação com a asepsia, a limpeza, e da qual a Bauhaus ela faz muito bem essa síntese. E se a gente for lembrar, a gripe espanhola ela aconteceu em 1918, né? Então, essa preocupação com a limpeza, com superfícies lisas, fáceis de limpar, será que ela é acidental? Não acredito que seja, né? É também decorrência de preocupações, de valores que estavam ocupando a mente daquelas pessoas naquele momento. Era também decorrência do espírito de época, né, daquela sociedade. Então, acho que o design ele vai realmente acompanhando muito estes fluxos. A sustentabilidade, né, nos anos 70, depois nos anos 80, e aí nos anos 90 o design discute muito isso e incorpora isso nas suas metodologias projetuais, ou o entendimento da experiência pelo campo das ciências sociais, que contribuíram enormemente e que tem uma compreensão muito interessante do que acontece e do que afeta a experiência humana. Aos poucos isso também foi incorporado na área do design, procurando proporcionar e utilizar ferramentas que vêm, inclusive, dessas áreas, para que a experiência que a gente tenta promover com o design seja positiva também, né? Então, esse alinhamento que o design faz, ou essa costura que o design faz com as outras áreas, eu acho que são, digamos assim, uma grande qualidade da nossa profissão. Uhum. Eu sempre fico, assim, um pouco tentando imaginar como é que, por exemplo, um aluno, né, que está começando a se interessar por esta carreira, né, como é que ele vê, né, a função de um designer, né? Então eu tento sempre criar essa empatia, né, tentando perguntar, observar até o seu jeito de responder, as suas informações que eles coletam, né, sobre a nossa profissão, e que aos poucos a gente começa a perceber exatamente como é que ele começa a colocar como valores dentro dentro dessa meta, né, como profissional em designer, né? Porque a gente percebe que existe vários ramos, até as instituições criaram esses ramos, né? Que seriam essas linhas de habilitações, né? Então você tem ali o design de moda, né? A gente na Univille, por exemplo, tem o design de moda, o produto, o gráfico visual, né? E tem também o interiores e agora temos o de animação, né? E aí percebo que ali o pessoal no começo eles ficam ali pensando, poxa, como é que se dá tudo isso, né? Como é que se deu tudo isso, né? E aonde eu vou me encaixar nesse movimento. E aí eu vejo assim, ali, né? Eu vejo que quando a gente desenvolve projeto e a gente abre um projeto, então o projeto por si ele é naturalmente, né? Todo projeto
ele naturalmente ele tem essa conduta de você resolver um problema, de você ter um objetivo, né, você usar uma metodologia científica, né. E o design, ele é praticamente um DNA, essa linha projetual, né, então, a partir do momento que eu tenho que desenvolver um projeto, independente da área, eu acabo abraçando exatamente essas metodologias, né, e ela acaba sendo, digamos assim, uma forma uma forma de conduta do profissional. Então, por isso que eu acredito que talvez essa questão de resolver problema, ele começou de uma forma, quando o design começou a ficar mais acadêmico, porque essa é uma visão que eu vejo, assim, não sei se eu estou errado, mas o que eu percebo, assim, é que no decorrer da profissão, né, a gente começou, como você citou ali, em Bauhaus, no início da Revolução Industrial, tudo, eu vejo que ali o designer, ele era o cara que ele tinha como mais, assim, meta atender a necessidade da indústria mesmo, né, para desenvolver produtos, para poder atingir uma grande massa e fazer com que aquele produto, né, tenha toda essa questão não só de atender ao cliente, mas toda a questão logística industrial, né, dentro de uma grande esteira de produção, e que ali ele não tinha ali uma questão assim, digamos assim, de um aprofundamento, né? Ali ele era, eu vou fazer uma sei lá, vou fazer um produto, uma cadeira que eu consiga produzir com esse equipamento que eu tenho, com esses funcionários que eu tenho, que com um produto, né, com aquela matéria-prima que eu tenho aqui naquela hora, né? E que ao longo do tempo isso foi se aperfeiçoando, foi se aperfeiçoando em questão de material, de condução, de linha de produção, que aí sim começou a se juntar várias áreas, né, de conhecimento, engenharia, etc, etc, para atender essa demanda social, né? E aí o design, de certa forma, ele acabou, por algum momento, ele acabou percebendo que ele também, além de fazer algo físico, ele também faz algo dentro da linha, digamos assim, da linha plástica, né? Que eu quero dizer assim, na linha do material impresso, né? Que foi aonde eu comecei a estudar, né? Então toda aquela questão da indústria visual, né? E por isso que virou programação visual, né? E eu acho que o design ele trouxe isso. E eu não sei, Mali, aí que tá. Eu não sei como é que funciona em outros países, né? Mas eu vejo que o design ele acabou atendendo às necessidades de demandas, assim, que eu acho que uma coisa mais assim de demanda de produção. E aí quando chegou nos anos 90 e agora 2000, o design ele acabou entrando por um segmento mais social, né? Que a gente vê que ele deixa de ser algo do campo industrial, deixa de ser né? Porque a questão por exemplo, da gráfica, do visual ainda é industrial, né? Mas ele acabou virando uma coisa mais voltada ao serviço. Ele começou a se diluir para esses serviços, né? E essa forma de pensar projeto, então começou. Não tem problema, a gente pode falar, a gente tá gravado isso aqui, então a gente vai editando. Então vou ter que interromper um pouquinho, tá? Vai lá, Marília, vai lá. Pessoal, voltando, tá? A gente tá voltando, a gente deu uma pausa ali, né? Teve uma pausa, na verdade, um atendimento domiciliar. Teve uma vida real. Domiciliar normal nesses momentos que a gente está vivendo de quarentena. Então, eu acho que eu me prolonguei também na pergunta. Então, eu vou tentar resumir, então, essa pergunta. Como eu estava dizendo que o contexto design em resolver problema, ele, para mim, ele chegou exatamente quando a associação do desenvolvimento de projeto, porque todo projeto ele tem uma conduta de resolver problema. Mesmo sei lá, um político vai desenvolver um projeto, ele também está colocando como problema, esse projeto ele vai atender essa demanda.
né? Então, o design, ele acabou, de certa forma, ele abraça essa metodologia de desenvolvimento projetual e até por base do seu DNA, né? Então, muitas vezes o seu DNA, ele traz exatamente problemas que começou na indústria, esses problemas foram, de certa forma, problemas para poder resolver demandas, né? E aos poucos, essa conduta de desenvolver projetos, não só para a indústria, mas também para o nosso cotidiano, acabou, de certa forma, alastrando para essas habilitações. Seria isso, né? Então, por exemplo, eu vejo que o design, ele abraça bem a questão de você abrir, por exemplo, uma habilitação para moda, para tecnólogo, desculpa, repetindo, habilitação para moda, habilitação para produto, habilitação para visual, como habilitação para animação, né? E aí, essa questão, então você coloca o projeto para desenvolvimento dessas demandas, né? E muitas vezes, é aí que eu fico na dúvida, Marli, que muitas vezes essas demandas, elas, por natureza, elas também desenvolvem projetos, né? Será que não existe uma confusão ali para os alunos que está começando a entender isso, de certa forma? Não sei se eu fiquei claro o que eu estou querendo explicar, não sei se... Eu acho que sim, Chico. Tenho a sensação que eu captei essa ideia, né? E corrija-me se eu não tiver interpretado corretamente, né? Mas de acordo com a minha compreensão, você se questiona se o processo que é meio homogêneo, homogêneo não, mas que é meio espinha dorsal, né? Uhum. De todas as linhas de formação, e, por outro lado, as especificidades de cada linha de formação. Então, moda, ela tem uma tecnologia, ela tem um processo produtivo, ela tem uma estratégia de mercado, um foco de mercado, ou mais focos de mercado, né? Já a animação, ela trabalha com outras tecnologias, né? Então, o processo em si, né, um modelo de pensamento, o processo desenhístico de pensar, né, projetual, orientado para o futuro, orientado para uma resposta, né, eu acho que ele é presente em todas elas, né. O que muda que cada linha de formação ela tem uma demanda diferente, né? Então, enquanto o produto trabalha muito com, enfim, os artefatos construídos, né? Enquanto serviços trabalha muito com a jornada dos serviços, moda trabalha com questões relacionadas ao vestuário e ao comportamento do vestir, né? A animação, por outro lado, exige um outro domínio técnico, exige uma série de outros conhecimentos, né? Mas a espinha dorsal, ela é similar, né? E a sensação que eu tenho trabalhando com as turmas do primeiro ano que existe um interesse em captar esse processo global. Por outro lado, também existe uma vontade de conhecer logo, né? Qual é o processo da minha área de conhecimento, né? Se eu entrei para animação, então eu quero ter logo experiência com esse processo. Se eu entrei para moda, eu quero logo experimentar esse modo de estruturar, esse modo de projetar, né? Por outro lado, olhar para aquilo que é similar em todas as áreas, eu acho muito positivo, porque nos permite conversar melhor, né? Então, profissionais da área de animação conseguem conversar muito melhor com profissionais da área da moda, ou com profissionais de programação visual ou de produto, quando houve um tempo maior dedicado para essa espinha dorsal única, né? Que, digamos assim, nos une, né, e que aproxima as nossas atuações e favorece o diálogo também. Então, não sei se lhe interpretei corretamente, Chico, né? Sim, sim. Mas
eu percebo também essa ansiedade, né, quando eu trabalho com os nossos alunos. Eu quero logo experimentar, né, aquilo que vai compor o meu repertório profissional. Existe mesmo essa curiosidade, ela é natural. Né? Eu acho que, de certa forma, eu acho que também não tem uma... Talvez a gente não precise, então, ficar, digamos assim, tão preocupado ou então tão amarrado, né? Porque se a gente percebe que a questão é complexa, que os projetos eles atendem a necessidade humana, né? Ou uma necessidade ali daquele momento, então a gente percebe que então não existe um projeto específico que você deve seguir, mas sim uma forma de você construir esse projeto. Então, talvez a questão do papel do design não é resolver o problema. Talvez a questão do design seria uma forma de desenvolver algo que possa atender uma solução, né? Ou possa demonstrar ou apresentar uma possível solução para aquele determinado tipo de problema. Porque se a gente coloca só que resolve o problema, fica muito superficial, porque tipo, pensa, eu vejo assim, por exemplo, eu vejo que um pedreiro, ele está o tempo todo resolvendo problema também, né? O médico também, ele está ali, resolver problema acho que faz parte da nossa natureza humana, com o nosso dia a dia, né? Todo momento a gente está ali. Mas o design não é o cara para resolver problema, não sei, eu não estou querendo rotular, mas se for para rotular, talvez ele é o cara que desenvolve uma estratégia de solução. Seria isso, talvez? Eu acho que talvez o maior desafio, Chico, seja problematizar adequadamente o que merece ser resolvido, né? Uhum. Quando a gente olha para a realidade, a gente procura compreendê-la, né? E perceber, ok, de todas as possibilidades que a gente tem, né? O que realmente vai contribuir para uma melhor qualidade da vida das pessoas, para a resolução de, digamos assim, desafios com os quais nós nos defrontamos e no sentido de evitar que se desperdice energia, né, resolvendo problemas, mas para quem? Às vezes para corporações, às vezes para grupos econômicos, às vezes, né? Então, eu acho que olhar para a realidade, olhar para o nosso cotidiano, né, e perceber quais são os desafios que realmente são relevantes, que exigem a energia, né, ou que requerem a energia dos profissionais da nossa área para qualificar a vida de todas as pessoas, pode ser uma estratégia interessante também. E eu gosto muito da definição da World Design Organization, né, quando ela diz que a nossa profissão ela tem um compromisso em contribuir com essa realidade que a gente tem para a criação do lugar ou da sociedade que a gente quer no futuro, né? Então, literalmente, como que a gente pode contribuir para suprir essa lacuna, né, entre o que a gente tem e o que pode vir a ser no futuro, né? E quando a gente não problematiza adequadamente, né, a gente pode gerar muitos problemas novos, ao Verdade. invés de problemas, né? Ao invés de, digamos assim, contribuir para que as pessoas tenham mais segurança, tenham mais qualidade de vida, para que inclusão, para que todas enfim, as espécies, elas também vivam em maior equilíbrio, né? Então, eu estou acompanhando agora algumas discussões relacionadas à pandemia que evidenciam que quanto mais nós comprometermos o meio ambiente, tanto mais nós vamos estar suscetíveis a novas pandemias, né? A novas crises no futuro. Por quê? Se nós alteramos o meio em que esses, digamos assim, organismos vivem, eles vão procurar. Eles vão se adaptar, vão encontrar novos hospedeiros, e no caso, incluindo a gente, né?
Então, e é uma outra qualidade que eu vejo em relação à definição da World Design Organization, que ela tem compromisso com a Agenda 2030, né? Então, ela elenca, se eu não me engano, são seis objetivos do desenvolvimento sustentável que ela evidencia que fazem parte do escopo dela também, né? Então, quando eu olho para esse tipo de abordagem, eu percebo que a gente talvez tenha avançado um pouco, né? No sentido da nossa profissão, talvez estar um pouco mais sensível para quais problemas valem a pena, que merecem a atenção do design, né? Para onde que como que a gente deve problematizar a realidade adequadamente, para que a gente não gere novos problemas, mas para que a gente contribua, né, com o bem-estar, a inclusão e, enfim, uma vida mais equitativa, né? Então, nesse sentido, gosto muito dessa definição. E concordo com você, né? A definição design é basicamente resolver problemas, é um pouco reducionista, né? Ela não dá conta, né? De tudo aquilo que compõe esse universo profissional e todas as possibilidades que estão inseridas nela. Legal. Aí, Marli, eu vejo assim, só para finalizar essa parte, aí eu entro com as habilitações, né? Por exemplo, as habilitações de animação, produto, moda, né? Como a gente você estava falando ali anteriormente, que todos eles têm o seu diferencial, né? E só que eles acabam, né, procurando essa linha dorsal, né, de atender essa e muitas vezes o que eu percebo, Marli, é a questão das habilidades, né? Porque não é todo mundo, né, que vai, sei lá, pensar, por exemplo, como é que, por exemplo, eu, né, na animação vou fazer alguma coisa que vai ser relevante a digamos assim, essa visão de um mundo, né, mais de resolver um problema mais assim voltado à sobrevivência humana, né? E aí eu percebo um pouco da angústia, né? Porque você fica atrelado exatamente às suas ferramentas, né? Às suas habilidades, né? E até que ponto aquele produto que você cria, ele acaba sendo realmente um objeto transformador, né? Por exemplo, quando eu falo, tentando associar a questão da sustentabilidade, dessa questão eu vejo assim, por exemplo, pro pessoal que faz assim a animação, né? Como é que dentro do seu, né, habilidade, como é que ele vai, por exemplo, como é que eu posso? É claro que existe mecanismo, você pode criar uma história tal que fale, mas você não tem ali não é um projeto que é um projeto assim, digamos assim, político, né? Então eu vejo que hoje o design ele está associado a um pensamento político, né? É uma coisa que não tem como você, por exemplo, quando eu falo projeto de plano de sustentabilidade, então eu tenho que pensar na questão, por exemplo, economicamente sustentável, né? Numa sociedade mais justa, né? Como é que eu vou fazer um projeto para ter uma sociedade mais justa? Aí eu lembro de um designer que é o Jacques, acho que o nome dele é Jacques Fresco, depois eu vou corrigir, que ele era um auto, já ouviu falar, né? Que ele fez a cidade do futuro. Isso, que ele fez a cidade do futuro. Que eu achei muito legal, que é uma cidade, é uma utopia, é um romance, assim. Mas quem olha de fora, né, parece uma utopia, parece um romance. Mas para ele era super sério. E ter uma cidade economicamente sustentável, sem dinheiro. É uma cidade totalmente sem dinheiro e é uma cidade totalmente voltada à tecnologia, ao uso, assim, sabe? E acho que na Índia parece que existe esse tipo de projeto. E aí eu percebo que para você chegar num pensamento assim, a pessoa tem que chegar num nível desse, a pessoa tem que ser bem pensando exatamente no coletivo, né? Não no coletivo como um todo, né? No planeta como um todo. E aí a grande questão
que a gente e a outra dificuldade é a questão de você sobreviver, né? Tipo, a gente se coloca num momento que a gente precisa ter emprego, né? O pessoal precisa ter, poxa, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou me sustentar, né? Como é que eu vou fazer um projeto, esse projeto vai conseguir financiamento, esse projeto vai poder ter um resultado realmente que eu vou poder sobreviver com esse projeto, e muitas vezes a gente acaba fazendo mais do mesmo, desenvolvendo mais um trabalho no sentido comercial, não no sentido assim, digamos assim, mas no sentido de sobrevivência, né? Então, e aí a gente percebe a complexidade de você resolver problema mesmo, né? Porque quando você pega assim, o problema qual que é, galera? Cara, o problema é que a gente está consumindo muito plástico, entendeu? Talvez, se você dizer para a tartaruga que ficou com plástico no nariz, e o oceano, que os animais estão morrendo por causa do microplástico, está acontecendo isso é uma só que não é uma metáfora rápida, mas é uma realidade do plástico no oceano. Então, o problema é plástico. Aí fala, como é que a gente resolve isso? Eu vou resolver construindo um barco de 2 bilhões de dólares e vou catar lixo. Mas então quer dizer que então eu posso continuar usando plástico, que vai ter um barco de 2 milhões de dólares, que vai continuar catando lixo. E aí, então faz mais outro barco de 2 milhões de dólares, mas esse ele vai para onde depois? Entendeu? Então eu acho que talvez seria a questão que eu acho que bacana dessa nosso debate, e eu joguei ali para perguntar, será que talvez não falta uma empatia, talvez a palavra, a gente está usando muito essa palavra, vamos usar ela, do problema, a gente ter uma empatia maior do problema e não tentar assim achar que sabe, que nem eu vou achar a cura do coronavírus que vai resolver tudo, né? Que é algo que todo mundo inteiro está correndo. Hoje praticamente a corrida do ouro é a cura do coronavírus, né? Aquele que descobrir, mas a questão seria não talvez a questão da cura, só a cura, mas que é importante para a gente poder sair dessa quarentena louca aqui, né? Mas a questão cara, o que gerou o problema do coronavírus? Entendeu? A gente resolve com a cura, será que só resolvendo com a cura resolve? Ou a gente vai ter que ter depois uma outra vacina com uma outra, né? E talvez, será que não está faltando isso, Maria? Uma sensibilidade melhor para as pessoas aceitar o problema, porque eu acho que aí chega, pronto, falei, mas cheguei. O ser humano parece que não gosta de falar de problema, sabe? Parece que a gente não gosta de ter problema. A gente parece que, não, aqui não tem problema, sabe? Na minha gestão não tem problema. Quando eu estou aqui não tem problema, sabe? Na minha aula não tem problema, na minha vida não tem problema. Será que não falta um pouco que o pessoal discute muito, dessa autocrítica? De vocês, a gente assumir que tem um problema e que precisa ser debatido? Ou então, Chico, né? Será que esse olhar ele não está alinhado com o fato de que é tudo muito personalizado, né? Que a gente não pode assumir que erra, que a gente não pode assumir que é fraco, que a gente que não pode assumir que não é, digamos assim, suficiente como pessoa para dar conta, né? Quando na verdade nós somos inacabados, né? Nós somos incompletos, somos seres sociais, e se a gente não trabalha junto, né? Se a gente não se conecta, sozinho ninguém dá conta. Então você começou falando das habilidades, né? E enquanto você falava, eu pensava muito no seu modo de trabalho, né? Você é um desenhista talentosíssimo, né? E eu acompanho de perto o modo como a sua equipe trabalha, mas, digamos assim, é um conjunto de diferentes habilidades que convivem, né? Quando eu olho, por exemplo, para a sócia do Instituto, a Viviane, ela tem um perfil que é completamente diferente que o seu, né? Mas que complementa e que, digamos assim, contribui muito para que, unindo os talentos, unindo as habilidades suas
dela, né, do Fabiano também, que é outro membro da equipe, né? Então, essas diferentes habilidades, eu acho que elas só valorizam e só completam, né? E eu acho que talvez, se a gente, voltando um pouco para aquilo que você falou no final, né, na minha gestão não tem problema, no meu condomínio não tem problema, na minha família não tem problema, né? Eu acho que é talvez um olhar muito no sentido de indivíduo, né? E se a gente assume ou despersonaliza, né, isso da pessoa, mas a gente assume que nós só daremos conta dos nossos problemas se a gente atuar em rede, colocando as nossas habilidades a favor, né, desse processo. Então, profissionais de animação, por exemplo, eles trabalham muito bem com a comunicação, né? E eu acho que hoje uma coisa que a gente está precisando é modificar a nossa mentalidade, o que a gente aspira. Ter mais coisas não nos torna mais felizes, né? Por outro lado, conviver melhor, ter espaços saudáveis, seguros, poder sair de casa com segurança, né? A gente está vivendo isso agora na pele, né? São essas coisas que fazem diferença no nosso cotidiano, né? E nesse sentido, eu acho que os profissionais de todas as áreas, eles têm muitas contribuições para trazer. E aí, quando eu falo profissionais de todas as áreas, eu estou falando ali das linhas de formação, né? Do design também, né? Então, os profissionais de moda, tem muita gente interessada em discutindo desperdício zero, slow fashion, né? Uma outra forma de nos vestirmos, ou as bibliotecas de roupa, né? Ao mesmo tempo, a animação tem esse potencial gigante de ajudar a visibilizar conceitos antes que eles sejam tangíveis, né? Então, nesse sentido, eu acho que a animação, assim como o design gráfico, tem um papel bem interessante para mudar a chavinha do nosso modelo mental mesmo. Por outro lado, a gente não pode achar que é apenas responsabilidade da nossa profissão, né? Isso é um compromisso como um todo, né? O que a gente pode fazer é colocar as nossas habilidades à disposição desse processo, né? Sim. E no paralelo, eu entendo a tua fala quando você evidencia, né? A gente precisa também dar conta da nossa vida, no sentido de trabalhar para que a gente consiga, enfim, ter uma vida saudável, né? Ter uma vida adequada, ter uma vida digna. Então, eu acho que a gente não pode trazer todas as angústias para a gente também. A gente é parte da mudança, a gente pode colocar as nossas habilidades à disposição dessa mudança, mas nós também herdamos muita coisa, né? Muitas coisas em relação ao modo como a gente organiza a vida e que não são tão saudáveis, não são tão interessantes, não são tão inclusivas, são preconceituosas, né? Já existiam quando a gente chegou aqui, né? Eu acho que o que está acontecendo de interessante agora é que a gente consegue se olhar no espelho como espécie, né? E nesse processo, talvez a gente não esteja gostando muito do que a gente está vendo, não esteja gostando muito da imagem que a gente está vendo, mas essa parte do processo ela é muito relevante para que a gente escolha coletivamente e não individualmente, porque não é individualmente que a gente vai conseguir. É claro que tem uma porção minha, né? Existem mudanças de comportamento pessoais meus, mas que tem um alcance limitado, né? Então, acho que a gente precisa também ter tranquilidade para entender aquilo que é responsabilidade pessoal nossa, né? E aquilo que é do coletivo, aquilo que é responsabilidade profissional nossa e aquilo em que a gente vai ter que trabalhar junto com toda a sociedade, com as outras profissões, com o universo político, enfim, né? Mas eu gostei muito da sua reflexão, enquanto você falava, uma série de, enfim, coisas foram acendendo na minha mente também. Marli, vamos lá. Eu separei aqui, né? A gente estava separando.
algumas falas aqui nas redes sociais, né? E uma que me chamou a atenção foi da Elga, né? Da Elga, ela fala assim, ó, que para ela o design é o fio condutor que dá forma a novos pensamentos e ideias, afina conceitos e dá tangibilidade a isto tudo. O que você acha da fala da Elga? Eu percebo que na fala dela tem algo na qual eu acredito muito, que o design é muito mediador, né? Ele é muito aquela pessoa que acompanha o processo, que sente os diferentes impulsos, os diferentes conhecimentos, as diferentes informações dos outros profissionais, né? Uhum. E além de ser muito mediador, no sentido de desenvolver as ferramentas que vão possibilitar o fluxo da criatividade coletiva, ele é sintetizador também, né? No sentido de dar uma forma, tangibilizar essas ideias criadas coletivamente, para que as pessoas, olhando para esse tangível, né, consigam contribuir com novos aperfeiçoamentos, com novas sugestões, né? Então, eu gostei muito dessa contribuição dela na sua discussão. Não tem como, é preciso trabalhar em coletivo, né? É preciso coletivo. É preciso, a força do coletivo é importante, do outro, né? Das outras funções também, das outras realidades, né? Porque o design, ele carrega isso também no seu DNA. Ele é um departamento que ele funciona, né, para ele, mas para o produto, para a sustentabilidade do produto final, ele depende dos outros departamentos, né? Então ele é praticamente eu acho que essa é a ideia do fio condutor, né? Ele constrói esse fio que depende de várias habilidades, várias outras expertises mesmo para poder fazer com que essa energia flua, né? Não dá para você, por exemplo, ser sozinho, né? Sozinho não funciona, né? Então é mais ou menos isso. Aí tem aqui também a da Micheline Vanessa Brand. Ela diz que um bom design junta função e beleza. Boas soluções visuais deixam tudo melhor. Aí ela fala assim, e isso não quer dizer necessariamente sofisticação. Design causa uma boa sensação, é simples assim, né? O que você acha dela? Eu acho que o texto dela vem muito da função e da beleza. Sim. Eu acho que ela traz muito essa contribuição, que a gente também é um ser que busca beleza estética, né? A gente tem outras características também, mas nós temos encantamentos também. Logicamente que aquilo que nos atrai, aquilo que é interessante, é uma construção social, né? Então não é, digamos assim, desapegado da realidade, desapegado da cultura na qual a gente se insere, né? Uhum. Mas eu penso que, em termos emocionais, a fala dela, ela contribui muito para que o design também, né, ele tenha esse apelo emocional dentro das soluções que são dadas para uma forma, ou para a tangibilização de um serviço, de um aplicativo, enfim, né? É muito legal, né? Porque a gente vê a evolução do produto como necessidade humana, né? Porque o design, ele é ciências sociais, né? Ele é feito para as pessoas têm uma relação com o produto, tem uma relação, né? A partir do momento, sei lá, eu tenho aqui esse boneco aqui, que ele não é nada mais do que uma peça de plástico injetado, né? Mas por que ele está aqui? Qual que é a função dele? A função dele simplesmente ele não tem função nenhuma a não ser ele, né? Esteticamente, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem o ser humano é o único ser humano que vai pegar isso aqui e vai ter um afeto por isso aqui, né? Um bicho não vai, né? E a gente tem afeto pelas coisas, né? E aí a gente percebe que esse afeto, ele vai se evoluindo, né? Quando a gente começa a perceber, por exemplo, a pessoa, sei lá, antigamente era um produto, um carro. Tá, tem um carro, a função do carro é você poder andar mais rápido de um lugar para o outro, etc.
mas ele deixa de ser funcional e ele acaba sendo, ele acaba tendo, você não quer mais um carro porque você quer andar, você quer um carro porque você quer, pelo, sei lá, por uma sensação, eu quero ter aquele carro, mas você nem anda mais com aquele, mas você, o fato dele estar na garagem, parado ali, né, e você ter ele ali, já, você cria um afeto, né, a gente tem essa, e esse afeto, ele vai evoluindo, né? E aí eu acho que o design trabalhou muito com isso. Então essa evolução do que a gente tem hoje é muito dessas necessidades que fomos atendendo em relação, quero dizer assim, a gente foi atendendo as necessidades humanas. É mais ou menos isso? Olha, você desenvolveu uma série de personagens, né? Desenvolver, não, mas o designer é esse cara que ele atende essas necessidades humanas, assim. Mas eu Loucura. acho que essa questão do afetivo, do emocional tem muito a ver com simbólico, né? Quando você desenvolve um personagem, quando você cria a Turma do Mangue, por exemplo, você está atento, né, para a questão do simbólico que anda na cabeça das pessoas, especialmente do teu público, que é o do infanto-juvenil, né? Então, eu acho que essa conexão, ela só acontece quando ela sincroniza, né, com o entendimento desse aspecto simbólico, cultural, os valores, o que compõe, né, esse universo, essa cultura ideacional, né, da pessoa. Então, quando a gente tem uma compreensão mais clara dessa cultura ideacional, eu acho que é muito mais, a gente consegue com muito mais facilidade desenvolver uma resposta, né? Desenvolver, no caso, um personagem, ou um produto, ou um sistema, né? Que seja conectado com esse universo simbólico da pessoa, né? E aí, daí decorre essa conexão emocional, né? Você falou do carro, né? Ele adquire esse aspecto emocional, ele passa a ser uma extensão da pessoa. Para algumas pessoas já hoje não, né? Para algumas pessoas hoje é uma questão simbólica muito relevante, não ter bens, né? Então a gente percebe aí que tem algumas pessoas que se alinham com isso. E essas pessoas, elas vão estabelecer uma conexão emocional com quem sincroniza, né, com esse universo de valores, né? Uhum. Então, eu percebo que essa conexão emocional, ela depende muito da nossa preocupação em entender esse universo simbólico, né? E às vezes eu acompanho as discussões que vocês fazem para a criação de personagens e percebo que esse é um pano de fundo também, Sim. né? Eu vejo, Marli, que aí já. Olha só que loucura, né? Talvez hoje temos tantas. Eu vejo assim, vamos pegar a evolução, né? A gente pega a evolução industrial, né? Que faz parte do nosso comportamento, né? O ser humano, por meio de produtos, tal, da comunicação. A gente pegar toda essa evolução que a gente teve, não só da indústria, mas tecnológica, e hoje a gente chega nesse momento do indústria 4.0, a gente chega nesse momento da informação, dessa tecnologia que a gente está vivenciando, e dessa forma de comunicação por meio de redes, né, por meio do virtual, a gente dá para perceber que essa necessidade que a Micheline coloca da função e da beleza, ela acaba transcendendo, né? Porque, como eu falei ali, a gente está falando do carro, tem pessoas tem pessoas que não querem ter carro, tem pessoas que nem por questão de poder aquisitivo, questão de sentimento mesmo, questão de comportamento, né? Hoje mesmo, nesse momento que a gente está vivendo, existe um debate, já vi várias pessoas falando, que a reflexão, eu realmente preciso ter um plástico de enfeite?
Eu preciso realmente ir para o shopping comprar, né? Será que é a necessidade de... aí vem uma fala que eu não sei quem, mas eu escutei, né, nesse momento, que exige a questão de reabrir o shopping, reabrir as lojas, mas aí a pergunta que fizeram, que eu achei interessante, foi a seguinte: eles querem abrir as lojas porque as pessoas querem comprar ou porque eu tenho necessidade de vender, né? Porque as pessoas não querem comprar. Eu, por exemplo, eu compro agora só comida, né? Não estou nem querendo roupa, não estou nem achando que é necessário trocar de roupa, não sei. Eu acho que essa reflexão do consumo, hoje, ela está tendo uma abordagem muito, muito sustentável em relação a isso. Né? Então, eu acho que essa pandemia está trazendo isso, eu acho que isso dá um pouco de medo, né? Porque o que vai acontecer economicamente, né? Mas as pessoas estão começando a perceber, realmente eu preciso ter isso? Eu estou vivenciando sem isso, será que eu preciso mesmo comprar isso? Né? Eu preciso comprar e guardar, virar mais um objeto que eu estou guardando, né? Então, consumo, essa de você estar consumindo só por consumir já tá diferente, né? E aí vem a questão de você criar o belo como solução. Então, como você falou, então muitas vezes o consumo é um consumo de uma conversa, de você estar ali e você ter um personagem, um boneco, um joguinho. É um consumo de não é, mas é um consumo porque a beleza nem é aquela beleza contemplativa, é uma beleza que para mim faz bem, entendeu? Então o que acontece é que o design ele é difícil você chegar num consenso que é belo e que é funcional para todo mundo. Então o que aconteceu hoje, acho que ele tem a partir do momento que você tem essa diversidade cultural, essa diversidade não só cultural, mas econômica que a gente vive, aí vai a criatividade da pessoa a desenvolver algo para aquele momento. Você está entendendo? Por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um videogame de última geração. Né? Agora, com dólar super alto, eu não tenho. Como é que eu vou fazer? Então, por que não se cria um videogame dentro das minhas condições? Por que não se faz alguma coisa? Ah, mas não é a mesma qualidade. Claro que não é a mesma qualidade, mas é dentro da minha realidade. Né? A partir do momento que eu tenho um produto que é um carro que custa, né? Tem carro lá que custa, eu não entendo muito de carro, mas uma Ferrari lá que custa não sei quantos milhões, entendeu? Eu não vou comprar uma Ferrari, porque eu não tenho milhões para comprar, entendeu? Mas eu compro um pôster da Ferrari. Se eu sou um cara muito fã, eu compro um adesivo, ou sei lá. Mas eu não tenho. Aí eu vou comprar um carro dentro das minhas condições, um carro usado, terceiro dono, né? Lá no site, dentro das minhas condições. Mas é que a função do carro eu resolvo, que é me transportar, né? Mas e essa estética vem para ele também, né? Então eu acho que existe a partir do momento que quanto mais pessoas pensam diferente, vivem diferente, agem diferente, novas necessidades diferentes há de se criar. É mais ou menos isso? Eu acho que, Chico, nessa linha de pensamento que você está falando, né, em que você evidenciou que a pandemia, né, ela mostra que talvez a gente precise de muito menos, né, ou que o que é relevante não é exatamente consumir, mas são outras coisas, né. Dentro dessa linha, eu gosto muito do conceito ou das teorias para a transição, né, cidade para a transição, economia para a transição e o design para a transição. E acho que dentro dessas teorias, essa discussão da contribuição, inclusive estética do design, ela tem seu valor também, né? Por outro lado, eu hoje percebo grande relevância, né? Ao invés de dedicar energia para desenvolver a estética do carro, né? Ok, tem seu público, né? Tem pessoas que compram, tem gente que se interessa, mas por que não direcionar a nossa energia utilizando essas competências técnicas, né? Utilizando as habilidades estéticas
para justamente prospectar esse novo futuro, que pode ser muito mais interessante do que o modo como a gente vive agora, né? E penso que, inclusive, nessas correntes que não são tão orientadas para o consumo, mas que são orientadas, que tem um outro alinhamento, né? Inclusive nelas, esses conceitos como cultura, como estética, acabam sendo relevantes e tendo utilidade também, né? E, particularmente, eu gosto muito dessa ideia, não no sentido de que é preciso eliminar os carros, mas a gente pode pensar numa nova estratégia de mobilidade, né? Durante o século XX, literalmente, o paradigma de mobilidade era o da mobilidade individual, né? Cada pessoa com seu carro, é isso que a gente aspirava, né? Uhum. E as cidades, elas foram sendo desenhadas não mais para pessoas, mas para carros, vias rápidas, estacionamentos, né? E será que é esse tipo de cidade que a gente precisa? Será que é esse tipo de mobilidade que a gente precisa? Ou será que não é algo que tenha uma outra configuração e para a qual o designer, inclusive com a sua competência estética, possa contribuir também, né? Muito bom. Marli, vamos finalizar, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais vídeos, Marli. Olha, Chico, nossos colegas têm razão quando dizem que você é um comunicador nato. Eu não, a gente tem que fazer mais vídeos, porque é muito assunto, a gente está aqui debatendo se design basicamente resolver problemas, né? Ou designer, né? O designer é basicamente aquele cara para resolver problemas, né? E aí eu tenho aqui uma fala muito legal no Instagram do Alexander Zimmer, né? Zimmer, tá? Eu vou repetir, Alexander Zimmer. Ele acredita que o design está totalmente ligado a criar e recriar. Design tem a ver como você pode usar o poder de sua criatividade junto a ferramentas e habilidades que você possui. Olha que legal. Os estudos métricas potencializam, os estudos métricas potencializam a sua criatividade para gerar tanto um novo problema quanto uma nova solução. É bem aquilo que a gente estava dizendo, né? Que a gente pode depois cada vez mais criar mais problemas, Eu nunca vou esquecer do meu professor lá da Belas Artes, né? Vou pegar até aqui, ó. Ele chegou rapidinho aqui, ó. Ele chegou lá na nossa sala de aula e ele falou: "Nossa, gente, vocês precisam conhecer isso aqui, ó. Isso aqui é o futuro. Isso aqui, eu até tenho aqui isso aqui é aquele tubo de garrafa PET, que é antes de ele vai na forma, né? E aí ele solta o ar quente e forma as garrafas PET, né? E ele trouxe eu não sei agora o nome, ele trouxe esse produto que é a linha de fabricação das garrafas PET, né? E falou, agora mudou, porque a gente era da época da garrafa de vidro, né? Que era o casco. Você pegava a garrafa de vidro, ia no supermercado, trocava, pegava umas fichas lá de números, eu não sei se quem lembra disso, né? A gente ia lá com refrigerante de 1 litro, né? Não tinha refrigerante de 2 litros. E aí o professor chegou, então isso aqui vai mudar. Então vai mudar a embalagem, a forma, o processo ao rótulo, né? E aí eu lembro que a gente ficou, nossa, com a coisa mais maravilhada do mundo. Só que isso aqui é o tipo de pensamento de resolver o problema industrial e resolver o problema econômico, porque o que você está resolvendo? Eu vou levar mais Coca-Cola para o mundo, eu vou ganhar muito mais dinheiro, né? Coca-Cola, refrigerante. Só que problema aconteceu? A gente sabe. Agora a gente tem ilhas disso aqui, né? Ilhas. Onde você anda no mangue, você vê garrafas disso aqui espalhada por tudo que é lugar. E você acaba. Tipo, o ser humano, ele é super criativo, como o Alexander fala, mas a nossa criatividade pode abrir para esses novos problemas e, consequentemente, achando que a gente sempre vai criar uma nova solução, né? Mas é muito importante hoje esse cuidado de você perceber que tem horas que
você precisa perceber que a solução sempre esteve aqui, que é a nossa casa, cuidar da nossa casa, do nosso planeta. Eu não quero ir para Marte, eu não quero ir morar numa nave, né? Não sei se a gente não, mas nossas gerações aí, né? Eu acho, Chico, que esse exemplo que você está trazendo, né, ele mostra bem que o bônus é privado e o ônus é compartilhado, né? E eu acho que a gente precisa alterar essa conta, né? É verdade. Aqui mais eu tenho aqui, eu acho que eu vou ler o último. A Andrea Argenton, ela disse assim, ó, como profissional, para mim design é tudo. Olha que legal. Não se restringe apenas às coisas materiais e se vê a natureza, o nosso corpo se autodesignando o tempo todo. Todos temos o poder de criar algo novo, não necessariamente resolver um problema, mas inovar sempre. Agora, pensando no lado profissional, não importa a área, produto, gráfico, pintor, escultor, você tem que amar aquilo que você faz. Pensar fora da caixinha, buscar novas soluções, tornar algo mais atrativo, criar harmonia, inovar sempre. É o tal do resolver problema. Para ela resolver problema é você sair fora, você pensar fora da caixinha, né? Eu escreveria uma tese sobre o tema filosofaria horas falando sobre design, né? É a filosofia do design, né? Que maravilha, né, Marli? E chegou agora, a gente tem a filosofia do design, né? Isso é realidade mesmo? Eu acho, Chico, que ela procurou expandir aquilo que você no início trouxe como, digamos assim, uma resposta condensada do que a nossa profissão pode, né? Uhum. E em relação à filosofia do design, eu acho que a gente precisa sim, né, Chico? Porque nós não podemos ser ter apenas uma abordagem técnica, que eu acho que o que nos levou para o lugar que a gente está agora, né? Quando a gente olha para os problemas que a gente gerou, e eu não estou falando da nossa profissão, né? Eu estou falando agora de nós como coletivo. É que a gente não filosofa muito, não reflete muito, não avalia muito, né? Sobre as consequências daquilo que a gente faz. Então, um olhar técnico, desprovido de um entendimento cultural, de um olhar sociológico, de um olhar antropológico, né? Vão continuar produzindo mais catástrofes, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, Chico, eu acho que nós precisamos acreditar, né? E precisamos nos aprofundar em discussões filosóficas relacionadas ao nosso campo de conhecimento também, né? Então, nesse sentido, concordo que sim. Bem, Marli, então, obrigado. Você quer deixar alguma mensagem, Marli, algum recado? Muito obrigada, Chico, só você para me fazer participar. Né? Adorei o seu convite, foi uma ótima experiência. Digamos assim, a gente substituiu os nossos cafés presenciais por um café virtual, só faltou café mesmo. Né? Uhum. Eu estou com um copo d'água aqui, ó. Mas foi um prazer, né? Passar esse tempo com você, conversando com você, acompanho as suas redes sociais, né? Então, e vou acompanhar com certeza as tuas outras lives, os teus outros programas, porque os nossos colegas têm razão. Você é um comunicador nato, né? Bobagem. E deixa um beijo para todos os teus seguidores também. Uhum. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você, Marli. E posso contar contigo se precisar fazer mais uma conversa? Estou à disposição, Chico. O convite deu, o convite aceito. Legal, Marli. Marli, então eu vou convidar o pessoal a escrever os comentários, tá? E depois, com o tempo, a gente pode estar lendo esses comentários, respondendo também aqui no nosso YouTube. E é isso, então, obrigado, Marli, né? Te desejo tudo de bom, obrigado. A gente vai ter mais um encontro hoje, logo, logo, né? Que bom, né?
Tava falando com o Vianney, eu acho que a gente está se falando mais virtualmente do que presencialmente também. De vez em quando dá um nó na cabeça. Sim, é que a gente precisa, né, dessa interação também, né? E eu desejo, Chico, que essa tua iniciativa de fazer esses cafés virtuais, essas lives, ela seja muito bem sucedida, porque a gente está precisando, né, discutir sobre essas questões que você está trazendo também. Então, eu te Legal. desejo muito sucesso, tá? Legal. Vamos junto, Mali, vamos fazer junto. Vamos filosofar no design. Conte comigo. Então tá certo. Mali, eu vou desligar então. Tá? Tá Tchau. joia. A gente se Chico, fala. tchau. Foi um prazer. Até breve. Mande um beijo para Viviane, tá? Pode deixar. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se você tem alguma opinião, alguma mensagem, informação, dúvida ou quer colaborar com essa reflexão, escreva nos comentários aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo.